Você deve estar vendo aí que está em destaque no noticiário do momento uma importante notícia envolvendo o cenário da justiça e da política do Brasil. É uma notícia sobre o José Dirceu e sobre o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Eu gostaria de saber de quem vai assistir esse vídeo, se você está por dentro desse assunto, ou se esse tipo de coisa, mesmo sendo muito noticiado, parece para você complicado de entender. E aí eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final, que eu vou dar uma explicação aqui ampla e bastante didática, aí no final você diz se te ajudou a compreender a situação. Então vamos ao vídeo, vamos entender aí esse caso. Essa notícia que está sendo dada se refere aí a umas questões bastante intrincadas, bem complicadas, que vem lá da época da Operação Lava Jato, que começou em 2014 e seguiu pelos anos seguintes, porque ela foi se desdobrando em várias fases e tal. E o caso, que está acontecendo agora é uma mistura de justiça com política. É que o Gilmar Mendes, ministro do STF, anulou todas as condenações do José Dirceu que aconteceram na Operação Lava Jato, por decorrência da Operação Lava Jato. Essas condenações assinadas pelo ex-juiz Sérgio Moro. Então vamos aos elementos. Operação Lava Jato foi um conjunto de investigações que a Polícia Federal realizou a respeito de um esquema de lavagem de dinheiro de propina. Daí o nome, Lava Jato. Essa lavagem de dinheiro de propina aconteceu entre diversas empreiteiras, envolveu a Petrobras e vários políticos. Gilmar Mendes, que é o ministro agora que está tendo essa ação, ele é ministro do STF desde 2002. Ele é o mais antigo dos ministros, Então ele é o atual decano. Talvez você saiba que o ministro do STF entra lá por indicação de um presidente. Todos que estão lá foi algum presidente que indicou. Quem indicou o Gilmar Mendes em 2002 foi o Fernando Henrique Cardoso. E o outro elemento aí, o José Dirceu. O José Dirceu é uma das principais lideranças da história do PT. Ele foi deputado estadual, deputado federal e depois se tornou ministro do Lula, no primeiro governo Lula. Era ministro-chefe da Casa Civil. E foi nessa época aí que ele teve que sair do governo, porque houve um escândalo. Aquele Roberto Jefferson fez uma delação e disse que o José Dirceu era o mentor, o criador de um esquema de corrupção, o Mensalão. Esse esquema de corrupção foi outro, não foi o da Petrobras da Lava Jato. O da Lava Jato foi o Petrolão. Mensalão foi um esquema antes e o José Dirceu estava nos dois. Aí nesse mesmo ano aí deu tudo errado para o José Dirceu. Ele teve que sair do governo Lula. O mandato dele de deputado federal foi cassado por quebra de decoro parlamentar. Alguns anos depois, em 2012, ele foi condenado pelo Superior Tribunal Federal. O STF o condenou por causa de coisas do Mensalão, do primeiro escândalo. Crime de corrupção ativa, e aí ele foi preso em 2013. Ficou mais ou menos um ano preso e foi solto para cumprir a pena em prisão domiciliar. Aí em 2015 ele voltou a ser preso, dessa vez sim pelo Petrolão, Lava Jato, Sérgio Moro. Aí em 2016 ele teve o registro de advogado dele, foi cancelado pela OAB. Nesse ano aí também, em 2016, então ele foi condenado lá pelo Sérgio Moro. Essas são as condenações que estão sendo anuladas agora. Foi condenado pelo Sérgio Moro, pegou 23 anos e 3 meses de prisão. Acusação: corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida, propina, e lavagem de dinheiro naquele esquema lá de corrupção da Petrobras, que a Operação Lava Jato estava investigando. Então essa foi a condenação dele. Condenado pelo Sérgio Moro, o Sérgio Moro era juiz na época, condenação de primeira instância, que é o primeiro estágio ali da condenação da justiça. Bom, aí em 2017, José Dirceu voltou a ser condenado pela Operação Lava Jato, pelo Moro, mais 11 anos e 3 meses, crime de novo, corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Então 2 condenações aí na Lava Jato. Bom, aí o Sérgio Moro, que é outro elemento aí da história também,
Logo depois disso aí, logo depois não, alguns anos depois, deixou de ser juiz, né? Largou a carreira de juiz para virar ministro da Justiça do governo do Bolsonaro. Hoje em dia o Sérgio Moro é senador pelo estado do Paraná. Bom, aí chegando então nos dias de hoje, o que o Gilmar Mendes fez agora? Ele alegou falta de isenção do juiz da época, do Sérgio Moro, ou seja, falta de imparcialidade. O juiz estava comprometido, foi isso que ele alegou. Da mesma forma que estava comprometido no julgamento do Lula, por isso que o Lula também teve seu processo anulado. Ou seja, o entendimento aí do Gilmar Mendes é que tanto com Lula quanto com José Dirceu houve violações ali no processo de julgamento. Quem pediu essa anulação foi o advogado de defesa do José Dirceu. E aí ele alegou o seguinte, vamos lembrar que em 2021, agora mais recente, o STF, na sua segunda turma, considerou que o Moro foi suspeito, foi parcial nesse julgamento aí do Lula. O julgamento daquele negócio do triplex do Guarujá. Quem que presidia a segunda turma do STF, que fez essa decisão aí, era presidida já pelo Gilmar Mendes. Então foi o Gilmar Mendes que presidiu a turma que disse que o Sérgio Moro estava sendo parcial para julgar o Lula. E aí o pedido de defesa do José Dirceu falou, então ele foi parcial também para julgar o José Dirceu. Foi tudo ali na mesma época, na mesma conjuntura. E aí os advogados do José Dirceu pediram que estendessem para o José Dirceu os efeitos daquele julgamento ali do Lula. Anulou do Lula, anula também do José Dirceu. Foi o mesmo Sérgio Moro que julgou os dois, ele foi suspeito para um, foi suspeito para o outro. Então o Gilmar Mendes, que já tinha feito isso para o Lula, fez agora para o José Dirceu. Anulou todos os atos do Moro contra o José Dirceu. Só que aí tem uma coisa, esses atos do Moro tinham sido julgados depois em recursos em outras instâncias superiores. O Moro julgou na primeira instância, isso tinha sido julgado depois por outros tribunais. E aí como é que ficou? Gilmar Mendes anulou também tudo, do Moro e as outras instâncias. O Gilmar Mendes falou que o Sérgio Moro e os procuradores, que eram lá de Curitiba, isso aí foi julgado em Curitiba na época da Lava Jato, eles formavam juntos ali um grupo, uma confraria, que estava trabalhando de caso pensado para condenar o José Dirceu, porque eles queriam em seguida usar aquela condenação para pegar o Lula. Foi isso que o Gilmar Mendes usou agora para beneficiar o José Dirceu. Isso aí era tudo um esquema. Eles estavam querendo pegar o Lula mais na frente, então eles começaram pegando o José Dirceu e usaram a condenação dele para depois incriminar o Lula. E tudo isso aí não podia porque eles estavam combinados e eram suspeitos. Não é assim que se julga. Falando em termos leigos, foi esse o resumo. Bom, aí o Sérgio Moro se pronunciou com relação a isso, que hoje ele é senador em Brasília pelo Paraná. Ele disse que o José Dirceu foi plenamente identificado como um dos mentores do Mensalão. Mensalão é o primeiro escândalo, que já tinha a ver com envolvimento com propinas. Até o STF condenou ele. Então, quer dizer, ele é um cara envolvido com propinas. Foi isso que o Sérgio Moro disse. E que depois ele foi condenado na Lava Jato. Disse que tinha provas nesse processo aí, tinha provas claras do envolvimento dele. Que ele recebia lá um percentual de propina, aí citou lá qual firma que pagou, quantos por cento que ele recebeu, falou que estava tudo documentado, que não tinha sentido então em anular. O Moro lembrou que essas sentenças da Lava Jato foram confirmadas em instâncias superiores, como eu falei agora há pouco. Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça, confirmaram a condenação. E ele criticou que tudo isso foi jogado por terra por uma decisão monocrática do Gilmar Mendes. Ou seja, o Gilmar Mendes decidiu sozinho. Os outros ministros do STF nem participaram. Foi lá o Gilmar Mendes e cancelou tudo. Diz que esse tipo de decisão enfraquece o judiciário e contribui para a impunidade. Outro que foi contra essa anulação foi o Procurador-Geral da República, PGR. A Procuradoria-Geral da República informou ao STF que era contra anular, porque não caberia estender para o José Dirceu a mesma decisão que considerou
o Moro suspeito no caso do Lula. Ou seja, na opinião do Procurador-Geral da República atual, o Moro era suspeito para julgar o Lula, mas não para julgar o José Dirceu. Que aí vai ter os seus pareceres técnicos ali para dizer por que para um era e para outro não, né? Os dois julgamentos eram separados. Ou seja, ele considerou que para o Lula estava certo anular as condenações, mas que não caberia anular também, né, ter a mesma decisão para o julgamento do José Dirceu. Viu que a história é complicada, né? Mas falando assim deu para entender melhor? Diga aí nos comentários. Se você gostou, se inscreva no canal, siga os próximos vídeos.